Como a presença de Deus cura a insegurança que destrói sua alma. A alma tem lugares que ninguém vê, lugares onde você guarda suas dúvidas, suas comparações, suas dores mais silenciosas. E mesmo acreditando em Deus, você continua se sentindo pequeno, inadequado, invisível. Vive cercado de pessoas, mas se sente só. É elogiado, mas duvida de si. É amado, mas não se sente digno de amor, porque existe algo por dentro que te sabota o tempo inteiro: a insegurança. Essa insegurança não é só timidez, não é só baixa autoestima, ela é mais funda. Ela nasce quando a alma em silêncio começa a acreditar que nunca será suficiente, que nunca será aceitada, que sempre haverá alguém melhor, mais espiritual, mais capaz. E mesmo quando tudo fora parece bem, por dentro, você continua em guerra. Essa guerra não aparece nos seus stories, mas aparece nas suas orações rasas, nas promessas que você duvida, na presença de Deus que você teme não merecer. A insegurança não só te afasta das pessoas, ela cria um abismo entre você e Deus. Um abismo construído por mentiras que você começou a acreditar sobre si mesmo e até sobre quem Deus é. Mas a verdade é simples e hoje você precisa ouvi-la. Deus nunca te pediu para ser forte o tempo todo. Ele nunca esperou que você tivesse tudo resolvido. Ele nunca se afastou quando você se encolheu de medo. Pelo contrário, a presença de Deus não rejeita inseguranças. Ela cura, ela transforma, ela redefine. A insegurança que destrói a sua alma pode até ter começado com palavras humanas, com comparações, com abandono. Mas ela só vai terminar em um lugar: na presença de Deus. Não é um discurso que vai te curar, nem uma nova técnica para aumentar sua confiança. É um encontro, um lugar de rendição onde Ele te mostra quem você realmente é, longe das mentiras que você acreditou por tanto tempo. É sobre isso que vamos falar. Não como quem aponta erros, mas como quem abre as feridas para que Deus trate. Porque você não nasceu para viver inseguro, escondido atrás de máscaras. Você nasceu para carregar uma presença que cura o que ninguém vê, que te reconstrói por dentro, que te devolve a identidade. E essa jornada começa agora. O silêncio que esconde o grito da insegurança. Você já percebeu como as pessoas mais fortes são, às vezes, as mais inseguras? Como aquele sorriso confiante pode esconder um coração em ruínas? Como aquele "tá tudo bem" vem acompanhado de noites em claro, medo constante de rejeição e uma voz interior dizendo: "Você nunca vai ser o bastante"? A insegurança não grita, ela sussurra. Mas esse sussurro é constante. Ele vem quando você se compara, quando você tenta agradar todo mundo, quando você tem medo de ser quem é, quando sente que se alguém te visse por inteiro, não te aceitaria. E então você vai se escondendo atrás de máscaras, vai ajustando sua aparência, suas palavras, até mesmo sua fé, tudo para caber em algum lugar, tudo para evitar ser rejeitado mais uma vez. O problema é que quanto mais você se adapta ao que esperam de você, mais se afasta de quem Deus te chamou para ser. E esse vazio vai crescendo, vai te consumindo por dentro. Você ora, mas sente que Deus está longe. Louva, mas sente que sua voz não passa do teto. Serve, mas duvida que seja realmente útil. A alma começa a gritar em silêncio: será que Deus realmente me vê? E a resposta é sim. Sim, Ele vê. Mas Ele não vê a versão que você construiu para se proteger. Ele vê quem você é, mesmo quando você se esconde. Ele vê o medo que você sente, a vergonha que te paralisa, o esforço que você faz para não parecer fraco. E Ele não se afasta disso. Ele se aproxima. A presença de Deus não rejeita o seu grito silencioso. Ela o escuta antes mesmo de você conseguir colocá-lo em palavras. Deus entra exatamente nesse lugar onde você acredita que ninguém mais entraria, onde você acha que nem Ele quer chegar.
Mas é nesse ponto que a cura começa. Quando você para de fingir para o céu. Quando você deixa de esconder o que está gritando dentro de você. Deus não te chama para fingir ser corajoso. Ele te chama para ser sincero. Porque é na sinceridade que Ele derrama a presença. E é a presença que desfaz a insegurança, não o contrário. Você não precisa se tornar confiante para buscar a Deus. Você precisa buscar a Deus para ser curado da insegurança. Se hoje você se sente invisível, pequeno, constantemente insuficiente, saiba, esse não é o seu fim. É só o ponto onde Ele começa a te restaurar. O silêncio da sua alma não é vazio. É um grito que Ele está ouvindo e Ele vai responder. Não com fórmulas, não com promessas vazias, mas com presença, com verdade, com amor que entra onde ninguém mais entra. Você não precisa provar nada, só precisa permitir que Ele entre. Porque o que você tentou esconder por vergonha é justamente o lugar onde Deus quer habitar, as raízes escondidas que deformam sua identidade. A insegurança que te consome hoje não começou ontem. Ela foi se formando aos poucos, palavra após palavra, rejeição após rejeição, comparação após comparação, até que você deixou de se ver como realmente é e começou a se enxergar pelos olhos daqueles que te feriram. A sua identidade foi se moldando à dor, à falta, ao medo de não ser aceito, amado ou suficiente. E sem perceber, você foi se afastando do que Deus diz que você é. Tudo começa com uma ferida, e feridas não tratadas se transformam em lentes. Você passa a enxergar tudo distorcido. Enxerga amor como obrigação, correção como rejeição, falta de resposta como abandono. Até a voz de Deus, que um dia soou doce, começa a parecer distante, dura, fria, porque a insegurança faz isso. Ela deforma a sua percepção, não só de si mesmo, mas do próprio Deus. E a raiz, quase sempre, está escondida. Ela pode ter começado na infância, quando alguém que você amava disse que você era inútil, ou quando você foi deixado de lado num momento em que mais precisava de apoio. Pode ter nascido de um abuso emocional, de um ambiente onde você só era visto quando fazia tudo certo. Ou talvez tenha surgido dentro da igreja quando você foi julgado, criticado, ignorado. Feridas antigas, lembranças enterradas, mas todas continuam vivas, alimentando a insegurança que você sente hoje. Você tenta ignorar, tenta dizer que está tudo bem, tenta se distrair com trabalho, com redes sociais, com responsabilidades. Mas lá no fundo, quando tudo silencia, a raiz volta a falar, e ela sussurra: você não é suficiente, você não é capaz, você não vai ser aceito por Deus. Ele só age na vida dos outros, e esse sussurro, quando não é confrontado, vira verdade dentro de você. Mas Deus não te criou para viver moldado pela dor. Ele te criou para carregar a imagem dele, e ele não se esqueceu de quem você é, mesmo que você tenha esquecido. O problema é que enquanto você não expõe essas raízes, elas continuam te controlando, continuam sabotando sua vida com Deus, continuam colocando um filtro de rejeição entre você e a presença dele. Por isso, hoje é o dia de parar de fingir que essas feridas não existem. Deus não te pede força, Ele pede entrega. Ele não espera que você saiba como se curar. Ele só quer que você permita que Ele revele a raiz e arranque, porque só Ele consegue entrar nos porões da alma onde nem você tem coragem de descer. Só Ele consegue visitar o que você enterrou. E quando Ele toca essas raízes, elas perdem o poder de deformar quem você é. Você precisa entender que sua identidade não foi criada pelas vozes que te feriram, nem pelos fracassos que você cometeu. Sua identidade foi formada no coração de Deus. Antes que o mundo te rotulasse, Ele já te havia chamado pelo nome.
Antes que o trauma dissesse que você é pequeno, ele já havia te dado valor eterno, e é esse valor que ele quer restaurar agora. Mas isso começa com uma escolha: permitir que a luz dele revele o que está escondido. Enquanto você continuar apenas maquiando a insegurança com frases positivas ou com espiritualidade performática, ela vai continuar crescendo por dentro. Vai continuar te impedindo de ser livre. Vai continuar distorcendo sua fé. Mas quando você parar diante de Deus e disser: "Me mostra onde tudo começou, me mostra o que eu ainda não vejo", Ele vai te responder. E talvez não seja imediato. Talvez seja um processo. Mas cada raiz arrancada será substituída por verdade, por identidade, por presença. Porque Deus não só cura a ferida, Ele restaura o valor, Ele redefine a imagem, Ele devolve a pureza da essência que foi deformada pela dor. Você não é o que te disseram, não é o que te fizeram, não é o que você perdeu. Você é o que Deus declarou. E a presença dele vai te lembrar disso, até que você também creia. O ciclo silencioso da autossabotagem espiritual. A insegurança não se limita à sua mente. Ela invade sua fé, seus pensamentos sobre Deus, sua vida espiritual, e cria um ciclo silencioso que você nem percebe. Você ora, mas duvida da resposta. Você lê a palavra, mas interpreta de forma negativa. Você tenta se aproximar de Deus, mas sente um peso, uma barreira invisível, como se algo dentro de você dissesse: "Não é para você. Você não merece. Melhor se afastar." E sem perceber, você começa a se sabotar. Esse ciclo é silencioso porque funciona fora do olhar dos outros. Você mantém a aparência de espiritualidade, participa da igreja, cumpre rituais, sorri, aconselha, mas lá dentro algo corrói. É a voz da autossabotagem. Não é suficiente. Não vai dar certo. Deus está cansado de você. Não tente mais. E você acredita, pouco a pouco, permitindo que a insegurança dite as regras da sua espiritualidade. A autossabotagem espiritual se manifesta de várias formas sutis. Ela te impede de orar com coragem. Faz você duvidar de promessas que Deus já confirmou. Faz você esperar menos do Pai, pedir menos, entregar menos. Te faz se comparar com irmãos de fé e pensar que todos avançam menos você. Cada tentativa de se aproximar de Deus se transforma em um teste onde você se sente sempre falhando. E quanto mais você tenta, mais ela se fortalece. E a pior parte: você não percebe que está no ciclo. Pensa que está sendo realista, prudente, humilde, mas, na verdade, está alimentando o medo e reforçando a insegurança. Cada pensamento negativo, cada crítica interna, cada sensação de não merecimento é um tijolo nesse muro que te separa da presença de Deus. Quanto mais você se culpa por não conseguir vencer, mais esse ciclo se fecha e você sente a distância do céu como algo real, como se Deus estivesse longe, quando na verdade você é que se afastou sem perceber. O segredo para quebrar esse ciclo não é força própria, não é mais esforço, não é disciplina, não é ainda tentar se convencer de que é digno. O segredo é permitir que a presença de Deus entre nas rachaduras que você criou sozinho. Porque só Ele vê o que você não admite, só Ele entende o que você não consegue explicar. Só Ele pode desfazer a barreira que você construiu. Quando você se entrega, quando para de lutar sozinho, quando reconhece a autossabotagem e deixa Deus agir, a corrente que mantinha sua fé presa começa a se soltar. Você pode estar pensando: e se eu falhar de novo? É natural, mas Deus não mede sua presença pelo sucesso do seu desempenho. Ele mede pelo seu coração que se rende, pelo seu desejo de se reconectar, pela sua coragem de admitir que precisa dele. Cada tentativa de aproximação, mesmo pequena, já é vitória.
Cada oração sincera, mesmo cheia de dúvida, já é prova de que a presença dele ainda tem espaço para entrar. Cada vez que você reconhece a própria sabotagem e ainda assim escolhe confiar, você rompe um elo do ciclo silencioso. O ciclo silencioso da autossabotagem espiritual termina quando você aprende a depender dele, não de si mesmo. Quando a fé deixa de ser baseada em sentimento, em comparação ou em medo e passa a ser baseada na verdade de quem Deus é, constante, fiel, amoroso, restaurador. A insegurança não desaparece imediatamente, mas perde o poder de te controlar. E cada passo que você dá, mesmo tropeçando, começa a abrir caminho para a liberdade espiritual que você tanto deseja. A voz que antes dizia, "Você não consegue", é substituída pelo sussurro de Deus. "Eu estou com você. Não se afaste. Eu não desisti." E no silêncio desse encontro, no íntimo da alma, o ciclo é quebrado. O ciclo que te impedia de avançar é transformado em um caminho de presença, cura e confiança renovada. Quando o amor próprio vira religião e ainda assim você se sente vazio, você já tentou ser o seu próprio salvador? Já mergulhou em livros de autoajuda, seguiu gurus motivacionais, repetiu afirmações de valor e se esforçou para amar a si mesmo como a grande promessa de cura? Em teoria, tudo isso parece correto. Você aprende a valorizar suas qualidades, a reconhecer suas conquistas, a falar palavras gentis para seu próprio coração. Mas, por mais que você se empenhe, ainda resta aquele vazio, aquela sensação de falta algo. A autoestima se torna um culto em si mesma, mas não tem poder para preencher o vazio da alma. O amor próprio virou religião, com regras, práticas diárias, checklists de coisas para gostar em mim. Você desconta suas frustrações em mais livros, mais posts no feed, mais palestras online. E mesmo com a agenda lotada de me time, ainda se sente inadequado. Porque no fundo, a autoestima humana só vai até onde sua própria força alcança. Ela não toca a raiz da insegurança, não cura o lugar mais profundo do medo de não ser bom o bastante. É aí que entra a presença de Deus. Nem mesmo o amor que você cultiva consigo mesmo pode substituir o amor que Ele oferece. A presença dele não depende de balanços de méritos ou de quantas vezes você se elogiou no espelho. Ela flui de um outro rio, infinito, imutável, incondicional. Quando você confia nesse amor, não importa quão alto seja o padrão que você tente impor a si mesmo, porque o padrão de Deus não é desempenho, mas identidade. Você é meu filho, eu o chamei pelo nome, eu o amo como você é. Quando o amor próprio vira religião, ele exige resultados constantes. Exige que você se sinta sempre bem. Exige que você carregue sua própria cruz de autoestima para provar seu valor. Mas a presença de Deus não impõe condições. Ela se revela no vale, na fraqueza, no cansaço emocional. Ela entra sem precisar de checklist, sem esperar que você tenha superado cada trauma. Ela perdoa sua autocrítica e abraça a sua ferida. Você pode orar por amor próprio até quando a voz falhar. Pode repetir afirmações até quando a mente desistir. Mas só a presença de Deus derrama sobre você um amor que se provou na cruz. Um amor que supera mortes, traições e rejeições. Um amor que, em vez de exigir que você seja um herói, se oferece como refúgio para o herói cansado que você já é. A cura da insegurança não está em aprender a amar a si mesmo. Está em aprender a se deixar amar por Deus. Porque o amor dele preenche as lacunas que você não consegue alcançar. Ele entra no lugar onde a autoestima humana falha. Ele sussurra no íntimo da alma. Você não precisa ser outro. Você não precisa fazer mais. Você não precisa provar nada. Você é amado. Quando você descobre esse amor, todas as religiões de si mesmo se desmoronam. Você para de perseguir padrões inalcançáveis. Para de fugir da própria sombra.
Para de se julgar por sentir medo, insegurança, dúvida, porque agora você entende, seu valor não está no que faz, mas no que Ele já fez por você. E essa verdade se torna alicerce. A segurança que você sempre quis não vem de dentro de si, mas de um coração que te ama sem reservas. Por isso, ainda que você tenha tentado centenas de vezes, se ainda se sente vazio, saiba que não é fracasso seu. É sinal de que você precisa de algo maior. Algo que não pode ser construído por técnicas de desenvolvimento pessoal. Algo que só pode ser recebido de um pai que te ama antes de qualquer conquista. A presença de Deus não é teoria, é realidade que invade a alma. É amor que não falha, é fonte que não seca. Abra mão do culto ao amor próprio como solução final e abraça aquele que é a fonte de todo amor. Só assim o vazio deixa de existir, porque ele é preenchido pela presença que cura a insegurança de uma vez por todas. A diferença entre presença emocional e presença espiritual. Você já sentiu aquele alívio momentâneo ao ouvir palavras encorajadoras, assistir a um vídeo motivacional ou ouvir uma música que toca o coração? A emoção sobe, o peito parece mais leve, você sorri e poucas horas depois está de volta ao mesmo desespero, aquela voz interna de "não sou suficiente". Isso acontece porque emoções são passageiros que sobem e descem como ondas do mar. Elas podem até mascarar a insegurança, mas não a curam. A presença emocional é como uma névoa colorida. Parece bonita, gera sensação de conforto, mas se torna densa e sufocante em pouco tempo. Ela depende de estímulos externos, uma música, um discurso, um momento de conexão humana. E no vazio que segue o pico emocional, a insegurança retorna com força redobrada, deixando você pior do que antes. A presença espiritual, por outro lado, é como um reservatório subterrâneo, invisível, profundo, constante. Ela não depende de condições externas nem de momentos especiais. Você pode acordar exausto, passar o dia lidando com críticas, viver um colapso emocional, e ainda assim, no íntimo, ter uma fonte de paz e segurança que permanece inabalável. Essa é a presença de Deus. Ela não oscila com o humor do seu coração, nem com as circunstâncias ao redor. Ela flui de um lugar eterno, intacto pelas tempestades. Quando buscamos apenas presença emocional, corremos atrás de experiências. Um livro que nos faça chorar de motivação, uma playlist que eleve nosso ânimo, um encontro que nos lembre de que somos amados. Mas ao final, parece que nada basta. A insegurança, faminta, devora o que restou dessa motivação. Já a presença espiritual não nos deixa desabrigados. Ela ocupa o lugar vazio da alma e não sai, mesmo quando tudo ao redor ameaça ruir. Emocionalmente, você pode se conectar à sua credulidade, à empatia de quem está ao seu redor, ao efeito de um voltar-início de jornada. Mas espiritualmente, você se conecta a um Deus que prometeu nunca te deixar nem te abandonar, independentemente de como você se sente ou do quanto seu emocional oscila. É a diferença entre uma mensagem inspiradora que ecoa por alguns minutos e uma voz interior que sussurra: "Eu estou contigo", mesmo quando o seu emocional diz o contrário. Você sentiria segurança se soubesse que, ao menor descuido, toda a presença divina fosse embora? Claro que não. Segurança verdadeira se manifesta quando se sabe que existe algo que não depende do seu estado de espírito. Você pode lamentar, chorar, duvidar, sentir medo e ainda assim habitar no descanso da presença espiritual. Essa é a cura definitiva para a insegurança. Não é o clímax de emoções, mas a constância de um amor que não falha. A presença emocional pode ser ensaiada, disputada e até forçada, mas a presença espiritual não. Ela nasce do arrependimento, da confissão sincera, da entrega total e da aceitação de que você precisa de um Salvador,
não é uma técnica de meditação nem um mantra. É chamar o nome de Deus e permitir que Ele se mostre, não como um conselheiro distante, mas como um pai que conheceu cada lágrima sua. Quando você aprende a distinguir essas duas presenças, deixa de buscar ilhas emocionais e passa a construir poços de comunhão espiritual. Você deixa de tentar se sentir bem para se sentir Deus bem-estar. Você para de colecionar picos de motivação e começa a cultivar raízes espirituais. E no momento em que suas emoções falharem, a presença espiritual estará lá, mantendo você firme, dando-lhe identidade, reforçando que você é filho, amado e chamado para mais do que um simples ciclo de altos e baixos. Pare de medir sua fé pelas montanhas russas emocionais e descubra o descanso de uma presença espiritual que cura. Porque só essa presença transforma insegurança em certeza, medo em confiança e vazio em plenitude. A presença que cura sem falar e toca sem pedir licença. Há momentos em que tudo o que você espera são palavras, um conselho, um versículo pronunciado, uma canção que fale direto ao seu medo. Mas a presença de Deus muitas vezes não vem em fala. Ela chega sem anunciar a entrada, sem pedir permissão, sem rugidos nem aplausos. É como um vento suave que invade a sala fechada, um aroma que preenche o ambiente antes mesmo de você perceber de onde veio. Deus não fala para impressionar, Ele age para restaurar. Por isso, em vez de palavras, Ele envia silêncios que acalmam, toques internos que tranquilizam, impulsos suaves que conduzem você de volta ao caminho. Esses toques não brincam com seus sentimentos. Eles entram por baixo da sua armadura, pelas rachaduras que você mesmo criou para se proteger. Sem alarde, sem esperar convite, ele penetra onde você não tinha coragem de deixar entrar ninguém. Você pode tentar recusar, mexer no que não está visível, controlar o invisível, racionalizar o sobrenatural. Mas a presença de Deus não é um debate, é um ato de amor. E o amor age primeiro. Ele cura antes de explicar, reconforta antes de convencer, restaura antes de solicitar. É nesse toque silencioso, um sopro de paz no meio da ansiedade, um acalento no instante em que você cede à dúvida, que a insegurança começa a se dissolver. Lembre-se daquela vez em que, em meio a lágrimas, algo em você percebeu: estou bem, ainda que tudo diga o contrário. Aquela paz que não fazia sentido, aquela convicção de continuar quando você já havia desistido. Foi a presença de Deus. Ela não gritou seu nome, não disse: eu sou o Senhor, confie em mim. Ela apenas te segurou por dentro e você sentiu que não estava sozinho. A cura que Ele traz nem sempre se manifesta como solução imediata. Às vezes, o problema externo permanece. A ferida pode ainda doer, mas por dentro algo mudou. Uma escoriação antiga encontra alívio. Uma dor que castigava é aquieta. A insegurança que batia insistentemente no peito perde o ritmo e dá espaço para uma nova melodia, a melodia do descanso em Deus. Essa cura silenciosa também te ensina a confiar sem garantias, a buscar sem provas, a se render quando o controle falha. Porque só quem conhece esse toque inefável entende que a presença de Deus não está vinculada ao que sentimos, mas à fidelidade dele. Você pode não sentir nesse momento, mas o toque já aconteceu e seu espírito sabe que algo se moveu. Por isso, não procure só por palavras que toquem seus ouvidos. Não espere sinais grandiosos que preencham seus olhos. Abra espaço para o que não se anuncia. Pare de tentar explicar e comece a simplesmente sentir, ainda que sem entender. Deixe Deus cuidar do que você não vê, tranquilizar o que você não ouve, amar o que você não controla. A presença que cura sem falar nem sempre é confortável. Às vezes, ela confronta, expõe, balança as estruturas de segurança que você construiu.
Mas é essa presença que, sem pedir licença, quebra correntes, dissolve medos e planta raízes de confiança. É só quando você se rende a esse toque sem alarde que a transformação verdadeira começa. E, no silêncio desse toque, a insegurança perde sua voz. O grito interno se apaga e você descobre de dentro para fora que pertence a um Pai que não espera permissão para amar, curar e restaurar. O dia em que Deus me fez encarar quem eu era de verdade. Houve um momento em que percebi que tentava esconder minhas falhas até de mim mesmo. Colocava sorrisos em fotos, falava de vitória em rodas de conversa, mas por dentro tinha medo de ser descoberto. Se soubessem quem eu realmente sou, ninguém me aceitaria. Foi aí que Deus começou um processo doloroso de revelação. Sem gritos, Ele trouxe circunstâncias que me obrigaram a olhar para minhas máscaras, para meus medos e para minhas mentiras silenciosas. Aquele dia, tive a impressão de caminhar num espelho que não refletia a imagem que eu queria. Cada passo me mostrava uma faceta escondida, a insegurança que me fazia procrastinar sonhos, a falsa humildade que na verdade cobria orgulho ferido, a necessidade de aprovação que me colocava à prova de todos os lados. E no instante em que essas verdades vieram à tona, senti o chão tremer. Queria fugir, queria negar, queria voltar ao conforto da negação. Mas Deus não me deixou. Ele não se afastou diante do meu espelho quebrado. Pelo contrário, estendeu a mão e disse sem palavras que ele me veria completo apesar de tudo. Aquele encontro com quem eu realmente era não foi para me condenar, mas para me libertar. Porque quando a gente se recusa a encarar a verdade sobre si mesmo, vive acuado pela própria mentira. Foi ali que entendi. Enfrentar minhas falhas não era sinal de derrota, mas portão para a verdadeira cura. Deus me mostrou que a alma quebrada é solo fértil, desde que se renda ao tratamento divino. Cada pedaço exposto foi um convite para que ele operasse ali, e à medida que deixei de esconder minhas sombras, a presença dele trouxe luz. Não para me envergonhar, mas para me restaurar. Se hoje você vive em disfarces, receio ou negação, saiba, Deus deseja te encontrar na honestidade. Ele quer que você pare de oferecer meia-verdade e de sustentar castelos de areia que desmoronam no primeiro teste. Ele quer ver você vulnerável, entregue, disposto a deixar que ele trabalhe. Porque só quando paramos de fingir é que ele pode agir com plenitude. O dia em que você encarar quem realmente é, com todas as inseguranças, tremores e dúvidas, será o dia em que a cura começará de verdade. E não temas esse encontro. Deus não olha para revelar suas mentiras, mas para inaugurar sua verdade em você. Ele não se afasta diante do espelho, mas celebra quando você finalmente para de fugir. Pacientemente, ele reconstrói cada fragmento. Gentilmente, ele traça novos contornos. Profunda e completamente, ele redefine sua identidade. E o melhor, não é um único dia de confronto que traz liberdade, mas a coragem de manter esse olhar honesto, amparado pela sua presença. Como a insegurança tenta deformar até a sua forma de orar, quando você se ajoelha para falar com Deus, espera-se que o coração seja livre, mas a insegurança coloca correntes até nas preces. Você já percebeu que às vezes sua oração sai mecânica, cheia de fórmulas, cuidadosa demais para não errar as palavras certas? Você pede embaixo da própria responsabilidade, sem ousar clamar por plenamente, pois teme soar exigente ou arrogante. A insegurança faz você orar como quem depõe prova de merecimento em tribunal, em vez de conversar com o Pai que já garantiu amor incondicional. Em muitos momentos, você pede pouco porque carrega a voz interior que diz: não merece pedir tanto. Ou então ora de um jeito tão baixo, com medo de parecer indigno, que nem sente a própria urgência.
A insegurança te faz diminuir o tamanho das suas petições para que não fiquem grandes demais ao ouvido de um Deus que você imagina impaciente. E por isso, você nunca descobre o poder de orar com ousadia, de clamar por liberdade até que o céu responda. Você se preocupa demais com sua postura. As palavras são ensaiadas, a voz amena, o olho semicerrado para parecer sincero. Tudo isso para garantir que não irá exagerar. Mas será que Deus mede fé pela elegância do ritual? A insegurança te convence de que oração é performance, e a performance acaba te afastando. Você chega a sentar, suspira, tenta se conectar, mas lá no fundo está pensando no que pensa quem te observa. Assim, a intimidade dá lugar à autopreservação. E o pior, você repete trechos conhecidos, cita versículos decorados, alimenta a ideia de oração perfeita, mas não derrama a alma. Você pode até entoar melodias sagradas, mas a insegurança sonegou o grito que estava no íntimo, e a fala do coração é abafada pela voz crítica que compara sua oração com a dos outros, que avalia cada sílaba, cada pausa, cada gesto. Mas Deus não se impressiona com liturgias refinadas. Ele anseia pela voz crua do seu desespero, pelo clamor sincero da sua necessidade. Ele não quer um discurso rebuscado, quer um coração aberto. A insegurança tenta refinar a oração em programas repetitivos, mas ele quer paixão, necessidade genuína, urgência de quem não sabe continuar sem intervenção divina. Já reparou que Jesus, no jardim de Getsêmani, não ensaiou palavras? Ele orou com angústia, suor e lágrimas. Ele entrou no dilema da alma e falou direto ao Pai de forma tão humana que o texto bíblico registra gotas de sangue. Essa é a profundidade que a insegurança silencia em você. A forma de orar que realmente liberta não é medida por retórica, mas pela liberdade de se expor. Quando você percebe o quanto tentou fingir espiritualidade em vez de buscar presença, decide mudar, decide orar sem medo do julgamento interno, decide clamar sem pensar em protocolar, decide abrir as feridas, suplicar socorro, gritar se for preciso. E nesse momento, a insegurança perde o controle sobre seu diálogo com o céu. Ao permitir que Deus ouça seu desespero genuíno, você descobre que Ele não se afasta, que Ele responde ao grito mais alto e à lágrima mais profunda, que no abismo do seu medo, Ele se inclina, que a oração espontânea, torta, falha, tem mais poder do que 10 discursos perfeitos, porque a fé verdadeira nasce no grito de quem se reconhece fragilizado e ainda assim ousa chamar Pai. Liberdade na oração não significa ausência de reverência, significa ausência de medo, significa se dirigir a Deus com o amor de filho que sabe que pode chegar sem camadas de autoproteção. Quando a insegurança deixa de determinar o tom, o volume e o conteúdo do que você diz a Deus, a comunicação volta a ser íntima, viva e transformadora. Permita-se orar de dentro da sua verdade, não do palco das suas certezas. Permita-se clamar alto, sem ensaios, sem filtros, sem subterfúgios, porque a presença de Deus se encontra onde o grito da alma rompe as barreiras da insegurança. E é nesse lugar de oração genuína que você experimenta a cura que só o diálogo visceral com o Pai pode trazer. A voz que redefine o seu valor, mesmo quando ninguém mais vê você. Há um momento em que a insegurança se torna tão ensurdecedora que você passa a ouvir apenas o eco das críticas alheias. Você não é bom o bastante. Você falha em tudo. Não importa o quanto tente, sempre haverá quem veja suas imperfeições. Essas vozes podem ter surgido em casa, na escola, no trabalho ou até dentro da igreja. E de tanto repeti-las, você acabou acreditando que esse era o seu valor verdadeiro. Mas existe outra voz, muito menos perceptível, porém infinitamente mais poderosa.
É a voz de Deus que, com suavidade e autoridade, redefine quem você é, independentemente de quem o mundo tenha dito que você é. É ela que se coloca acima dos julgamentos humanos e declara: você é meu filho amado. Em você me agrado. Eu escolhi você antes da fundação do mundo. Você pode estar no ponto mais solitário da sua jornada, quando nenhuma alma vê suas lágrimas ou entende seus sonhos. Mesmo assim, Deus escuta cada suspiro do seu coração e, em vez de corrigir, Ele afirma. Em vez de apontar erros, Ele relembra promessas. Em vez de condenar fragilidades, Ele exalta o valor intrínseco que só a sua voz pode conferir. Esse reencontro com a sua verdadeira identidade não ocorre em grandes conferências ou em palanques reluzentes. Ele acontece na intimidade, quando você silencia o barulho externo e se deixa tocar pela palavra que passou a reconhecer como vida. É nesse momento que as mentiras que você acreditou, não sou capaz, não mereço, não serei visto, são confrontadas pela voz do Pai, repisada no seu íntimo. Você é preço de sangue. Você foi chamado para refletir a minha glória. Você não está só porque eu estou contigo. Talvez você ainda se pergunte, mas e se essa voz for apenas um eco de esperança que logo desaparece? Diferente das emoções, essa voz permanece. Não depende do seu estado de ânimo, não se apaga com críticas nem se curva diante de falhas. Ela é gravada no livro da vida, selada pelo amor eterno de quem a pronuncia. Cada vez que você permitir que essa voz seja mais alta do que as vozes humanas, você reprograma sua mente e fortalece sua alma contra a insegurança que insiste em rastejar pelas suas sombras. Revisite hoje as promessas declaradas por Deus em seu favor. Aquela passagem que um dia lhe tocou profundamente, a verdade que você entendeu no íntimo, a convicção que, mesmo sem ver, continuou a sustentar sua fé. Deixe que elas ecoem mais alto do que quaisquer críticas. Deixe que a voz dele defina seu valor mais do que a sua própria performance. Quando você crê de fato nessa voz, descobre liberdade para agir sem medo do julgamento. Descobre que errar não apaga quem você foi criado para ser. Descobre que o amor incondicional do Pai cobre toda a área que você pensava ser indigno. E essa descoberta não é passageira. É a base sobre a qual Deus edifica caráter, chama e propósito. Não deixe que o silêncio ou a indiferença humana determine o quanto você vale. Firme-se na voz que, desde o ventre materno, sussurrou seu nome e decretou seu valor. E mesmo quando as pessoas ao redor não enxergam, não valorizam, não compreendem, saiba que a voz de Deus já te exaltou. E essa voz se tornará a sua força, a força que redefine seu valor eternamente, que cura sua insegurança e que te faz levantar, olhar para frente e dizer: eu sou quem Deus declara que eu sou. A insegurança morre onde a adoração começa de verdade. Há um ponto de virada na jornada de cura que poucos identificam. Não é quando a insegurança se dissipa por completo, mas quando você descobre uma forma de adorar que transcende seus medos. Adoração não é apenas cânticos ou acordes perfeitos. Não é um repertório bem ensaiado. É um ato de entrega que diz: Pai, estou aqui, vulnerável, sem defesas, mas confio em Ti. É nesse gesto, simples e corajoso, que a insegurança perde seu poder de te definir. Quando você adora, sai do centro de si mesmo. As preocupações, as comparações, a necessidade de aprovação ficam de fora. A adoração verdadeira acontece no íntimo, quando você olha para o rosto de Deus na sua mente e reconhece que ali seus defeitos e inseguranças não têm lugar. Você ergue as mãos não para exibir fé, mas para declarar que nada em você parece tão importante quanto Ele. E no instante em que o olhar se fixa nele, a insegurança é ofuscada pela grandeza do seu amor. Porém, essa adoração não nasce de sentimentos perfeitos.
Ela nasce da decisão de render-se antes mesmo de sentir paz. Nasce de abraçar o desamparo e dizer, mesmo sem entender, eu te louvo. Nasce de uma coragem que dispensa garantias e aceita o misterioso convite de acreditar, ali onde o coração treme. É quando você se coloca diante do Altíssimo, sem camadas de autoproteção, que a mágoa começa a escoar e a insegurança murcha diante de um amor que não exige méritos. Muitas vezes tentamos adorar procurando emoções, aquele arrepio, aquele coro que toca fundo, aquela lágrima de alívio. Mas Deus não se impressiona com a nossa lágrima. Ele se move pela singeleza do coração que se inclina. A insegurança pode até provocar lágrimas, mas não são elas que limpam a alma. É a adoração espontânea, livre da tentativa de controlar a experiência, que abre espaço para a presença restauradora. É como apagar todas as luzes para enxergar a chama que nunca se apaga. Adorar é declarar que a verdade de Deus é maior do que qualquer mentira que você ouviu sobre si mesmo. É usar as próprias palavras, mesmo que trêmulas, para confessar quem Ele é. Fonte de valor, segurança inabalável, amor que não recua. Quando você entoa essa verdade, não importa quantas vezes a insegurança tenha sussurrado o contrário, ela perde terreno. A adoração ativa uma memória espiritual de quem você é em Cristo, anulando o repertório de acusações que tanto te corroeu. E então acontece o mais surpreendente. Você não precisa lutar para expulsar a insegurança. Basta manter seu foco na presença que preenche. A insegurança, carente de espaço, enfraquece. Ela murcha, desliga seu eco interno e a sua vida espiritual floresce. A adoração se torna um canal contínuo, não um evento isolado. E à medida que você procede nesse caminho, descobre que a adoração não é uma ferramenta que usamos, mas um ato de amor que nos usa para revelar a glória de Deus e, consequentemente, revelar o valor que Ele concedeu a quem o adora. Portanto, pare de buscar técnicas para vencer a insegurança. Pare de tentar se corrigir em listas mentais. Pare de investir energia no que afunda. Invista sua vida em adoração genuína. Em palavras simples, em gestos sinceros, em uma atitude que diz, eu escolho te exaltar acima de todo medo. Porque onde a adoração começa de verdade, a insegurança não encontra lugar para sobreviver. Ela morre e dá lugar a uma liberdade que só quem adora pronuncia. Você nunca mais será o mesmo quando aprender a habitar nessa presença. Quando você decide viver na presença de Deus, não volta atrás. Não é uma decisão de um dia ou um clique de motivação passageira. É uma aliança que redefine seu ser, seu olhar e seu destino. Habitar nessa presença significa acordar na certeza de que você não está sozinho, dormir na confiança de que seus sonhos têm um autor maior, caminhar na convicção de que, mesmo quando falhar, existe um abrigo que sempre o recebe. E ao experimentar essa realidade, você nunca mais será o mesmo. Você pode até perguntar, mas como faço para habitar nessa presença o tempo todo? A resposta não exige fórmulas complexas. Não depende de retiros prolongados, nem de rituais intermináveis. Habitar na presença de Deus é escolher, a cada instante, virar o coração para Ele. É substituir pensamentos de medo por pensamentos de graça. É receber a cada manhã o convite. Venha, fale comigo, ande comigo. E sempre que a insegurança sussurra, responder, Senhor, Tu és mais forte. Nesse novo modo de existir, seus relacionamentos mudam. Você deixa de buscar no outro aquilo que só Deus pode preencher. Você se relaciona a partir da integridade de quem sabe o seu valor. Suas palavras carregam autenticidade, pois não nascem de autoproteção, mas do amor que flui livremente. Seu sorriso já não é máscara, mas reflexo de quem foi curado por dentro.
E, mesmo em dias sombrios, você mantém um fio de esperança, porque aprendeu a não se guiar pelas emoções, mas pela companhia constante de quem prometeu estar com você. Seu propósito também se transforma. Antes, a insegurança te fazia omitir dons, evitar desafios, hesitar em servir. Agora, você age motivado não pelo medo de falhar, mas pela gratidão de quem foi resgatado. Você assume missões aparentemente pequenas ou grandiosas, não para provar algo a si mesmo ou aos outros, mas para glorificar o Deus que te chamou. Cada ato de bondade, cada palavra de consolo, cada passo de fé torna-se um canal de cura, trazendo a luz da presença dele a quem ainda não conhece esse lugar sagrado. E, acima de tudo, sua adoração adquire profundidade. Não é mais um momento no final do culto, torna-se seu modo de viver. Em meio a tarefas rotineiras, você murmura um "Te amo, Senhor". Nos desafios que surgem, você entoa um "Confio em Ti". Nas noites de insônia, você declara um "Tu me guardas". Essa adoração contínua é o sinal de que habitar na presença não é um destino, mas uma jornada vivida, um suspiro de fé de cada vez. Ao longo dessa prática, a insegurança que antes destruiu sua alma perde todo o poder. Ela não desaparece como nuvem que se dissipa. Ela é lavada pela chuva suave da presença. Quando o medo insiste, você lembra de quem entrou no seu quarto fechado, de quem segurou sua mão, enquanto tudo lá fora tremia. E cada lembrança reaviva o valor que Deus já disse, eliminando as sombras do passado e acendendo uma chama de confiança que nada consegue apagar. Assim, você nunca mais será o mesmo. Porque viver na presença de Deus não é um evento, é uma identidade. Você passa de um sobrevivente de suas inseguranças a um herdeiro de uma paz que supera todo o entendimento. Seus dias deixam de girar em torno de "sou suficiente" e passam a girar em torno de "tu és tudo para mim". Seu coração deixa de perguntar "o que a vida vai me dar" e passa a cantar "o que posso oferecer ao meu amado". E nesse mar de transformação, você descobre que foi chamado para algo mais grandioso do que jamais imaginou. Agora, ao encerrar esta jornada de 11 passos, não estou te deixando com normas para seguir. Estou te convidando a um relacionamento vivo. Um relacionamento que cura suas raízes, quebra correntes silenciosas, redefine seu valor, transforma sua oração, supera sua autossabotagem e faz da adoração o solo onde a insegurança morre. A partir de hoje, escolha habitar nessa presença. E então, você verá, nada será igual. Porque quem vive em Deus tornou-se instrumento vivo de sua glória. Esse é o fim desta estrutura e o início da sua nova história.